Boa tarde, galera do Sulacap News. Tudo bem? Seguindo nossas lives das 14 horas de segunda a sexta e novamente trazendo mais uma autoridade no ramo para poder falar um pouco sobre alguma coisa voltada para a pandemia do coronavírus, né? E aí a gente está trazendo dessa vez aqui para a live para falar um pouco dessas medidas que os governantes estão tomando, né? As pessoas não estão entendendo muito bem o que é estado de emergência, o que pode ser feito. Algumas medidas, como uma medida muito contraditória postada, uma medida provisória como a do governo federal publicou ontem, meio que anistiando todo mundo nessa pandemia. Vamos entender um pouco disso. E aí, para falar sobre isso, nada melhor do que a gente trazer um professor de direito, alguém que já entende bem disso, e a gente está trazendo ele porque esse, em específico, além de um ilustre conhecido meu, também colunista do Sulacap News, ele é muito didático, então acho que ele vai ser capaz de ensinar a todos e todos entenderem como é que funcionam as coisas, pelo menos do lado jurídico. Boas-vindas à nossa live, Eduardo Antunes, doutor Eduardo Antunes, muito bem-vindo e muito obrigado pela participação desde já. Olá, Madruga, tudo bem? Tudo bem todo mundo aí que está assistindo o Sulacap News? É um grande prazer estar aqui colaborando um pouquinho com vocês nessa pandemia, nesse estado de exceção que a gente está vivendo, essa confusão toda, essa sucessão de normas, uma atrás da outra, que às vezes são contraditórias e espantam muito a população. Eu espero poder ajudar o pessoal a entender um pouco dessa confusão toda. Exatamente, isso que a gente propõe nessa live, que eu acho que tem tudo para render muito, porque acho que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Bem, eu acho que antes de mais nada, que é importante a gente até credenciar o nosso convidado, o doutor Eduardo Antunes. Ele é advogado, é professor de Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama Filho, que infelizmente o doutor deve ter visto algumas fotos bem desagradáveis da Gama Filho atualmente. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Gama Filho também, e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. Faltou alguma coisa, doutor? Está tudo certo? Eu estou fazendo uma 4ª pós-graduação, mas ainda não vou colocar no currículo não, porque ainda não terminei. Então tá bom. Então a gente está, só para mostrar que a gente está mais do que embasado, temos um profissional com alta expertise que vai poder passar para a gente muita coisa sobre a situação atual, pelo menos da parte dos governantes e da parte jurídica, sobre a situação durante essa pandemia. Também ele vai poder tirar dúvidas dos trabalhadores em geral, que estão tendo medidas aí diferentes para poderem não perder emprego, ou pelo menos para terem seus salários compactuados, né, também com outras coisas, enfim. Vamos torcer para que essa live renda legal. Aproveita o doutor Eduardo, gente, que ele vai ter muita coisa, é muito didático, vai poder explicar muito direitinho para todo mundo quem é, o que é e o que está acontecendo durante essa pandemia. Doutor, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, ela é a mais fácil de todas. Por que o governante, como o nosso governador Wilson Witzel, não quis decretar o lockdown, dizendo que essa medida tem que vir do judiciário? E disse que, ao mesmo tempo, para as prefeituras que quisessem decretar lockdown, ele daria toda a salvaguarda, mas que no Estado ele não daria, porque entende que é uma medida que tem que partir da justiça, como aconteceu no Ceará, no lockdown que foi decretado no Ceará, através da justiça, e o governo, digamos, cordialmente, não contestou. Aceitou, então, porque ele queria, mas aí tinha que vir lá do MP. Eu entendo que deve ter um ônus político, doutor, mas a gente não vai falar de política, a gente vai falar de jurídico. É isso mesmo? O governo do Estado, em geral, não pode decretar o lockdown? É uma medida que tem vindo da justiça? O lockdown em si é uma figura bem peculiar, assim, do exterior, né? É uma novidade para a gente, até o termo em inglês. E, na verdade, as medidas tomadas que possam restringir direitos constitucionais, como o direito de ir e vir, nesse caso, né, que é o principal, bem como o direito de reunião, etc. e tal, existe uma ferramenta, na verdade, 2 ferramentas previstas na Constituição para que isso seja feito. Só que quem tem competência para fazer isso é o presidente da República. Essas figuras são o estado de sítio, que é o mais grave,
e o estado de defesa. O estado de sítio, o presidente só pode decretar com a autorização do Congresso Nacional, e o estado de defesa não, ele pode decretar desde logo, e o decreto vai ser analisado posteriormente pelo Congresso Nacional. Então, como é uma novidade jurídica e mexe muito com direitos constitucionais fundamentais, como o direito de ir e vir, mas também, por outro lado, mexe com outro direito constitucional, que é o direito constitucional à saúde, que é um direito coletivo de incolumidade pública. Então, cabe ao judiciário sopesar, ponderar esses dois direitos constitucionais. Porque quando tem dois direitos constitucionais de igual hierarquia constitucional, cabe ao judiciário fazer a ponderação entre os interesses. Nesse caso, no meu entendimento, o interesse individual, mesmo que coletivo, afinal de contas, todos nós temos interesse em ter nossa liberdade de ir e vir preservada. Mas o direito individual de cada indivíduo de ir e vir, ele tende a ceder diante do direito difuso à saúde pública, o direito imaterial à saúde pública. Então, quem é mais adequado para fazer esses juízos de valor que demandam conhecimento jurídico seria exatamente o Poder Judiciário. Talvez por isso o entendimento do STF, doutor, assim, discordando totalmente da posição do presidente da República, que ontem novamente veio à tona para dizer que os governadores e prefeitos estão cometendo desobediência civil, que deveriam, através do Congresso ou através da Justiça, ir contra o decreto do presidente da República de flexibilização, ou não é bem flexibilização, na verdade, a autorização, a ampliação dos serviços essenciais, e que os governadores e prefeitos deveriam respeitar, porque é uma medida do governo federal. E o presidente da República entende disso como uma desobediência civil, que os governadores e prefeitos teriam que recorrer à Justiça ou o Congresso Nacional derrubar o decreto. E o presidente tem razão nisso, doutor? O que acontece? A Constituição diz que as medidas gerais de prevenção, de cuidado com a calamidade pública, compete à União, ou seja, ao Executivo Federal. Só que o STF, numa interpretação, porque o STF é o último intérprete da Constituição, tendo em vista o caráter local e dessa pandemia, ainda mais porque o Brasil é um país continental, então cada região tem uma peculiaridade, os climas do sul do Brasil e do norte do Brasil, como são muito diferentes, podem trazer uma realidade diferente para o vírus, as faixas etárias de cada população no país. Então, como essa questão é muito regional, muito local, o STF decidiu que quem tem competência para definir essas regras são os estados e os municípios, dadas as suas peculiaridades. Na verdade, as normas de saúde, que falam sobre saúde, elas pertencem à competência concorrente. O que é competência concorrente? Tanto a União, quanto o Estado, quanto o município podem tratar desse assunto. E, nesse caso, pelo que a Constituição diz, a União trataria das normas gerais e os estados e municípios poderiam fazer as leis específicas para os seus casos. O STF, diante desse quadro de anomia, esse quadro bem diferente que nós estamos vivendo, ele decidiu que a preponderância seria dos estados e municípios para enfrentar as questões da pandemia, até porque o Sistema Único de Saúde, em que pese ser um sistema único, ou seja, globalizado, ele demanda mais esforços lá na ponta, nos municípios e nos estados. É a rede estadual e a rede municipal que acaba abraçando o maior número de pessoas no combate às pandemias. Então, o STF entendeu por bem deixar com que os governadores e os prefeitos decidissem, em cada caso, o que fazer. O senhor falou do SUS, eu quero fazer esse link exatamente que hoje, agora de manhã, vai ter uma coletiva até, inclusive, agora às 15h30, o ministro Nelson Tait, até é um nome difícil, pediu demissão do cargo de ministro da Saúde, fatalmente por discordar do presidente com relação ao uso da cloroquina. O presidente deu uma informação ontem, uma informação equivocada,
sobre que o Conselho Federal de Medicina teria autorizado o uso do medicamento para o combate à pandemia no uso geral, para pessoas em qualquer condição. Isso não é verdade. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina explicita que o medicamento, apesar de estudos não comprovarem a eficácia do medicamento, em função da pandemia, o Conselho liberou o uso do medicamento somente para pacientes graves e com o consentimento do paciente após ser informado dos efeitos colaterais do medicamento. Então, não é bem o que o presidente falou ontem, que o Conselho liberou para geral, não é verdade. Me diz, a título de direito público, doutor, a que nível o presidente da República tem autonomia para liberar o medicamento? Nenhum. Isso aí é a atribuição da Anvisa. A Anvisa tem essa atribuição de liberar os medicamentos e sempre respaldado em laudos técnicos, né, no seu corpo técnico. O presidente da República, por mais que ele tivesse formação médica, o que não é o caso, mas por mais que ele tivesse, ele exerce um cargo político. Ele é um agente político e ele é o norteador das políticas públicas. Mas para isso, exatamente para isso, existem os ministros, porque como o próprio presidente Bolsonaro, na sua campanha, dizia que não tinha domínio de diversos assuntos e por isso deveria se pautar na opinião dos ministros que seriam técnicos, então, para isso existe o Ministério, no caso o Ministério da Saúde, e os órgãos técnicos, como a Anvisa, dentre outros. A vigilância sanitária em âmbito estadual e municipal, e é por isso que ele não podia se imiscuir nessa seara. Ele deveria, na verdade, se respaldar na opinião do seu corpo técnico. Só que, creio eu, por questões políticas, o antigo ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, estava seguindo uma linha técnica, até onde eu sei, também não sou médico, não posso dizer se ele estava tendo as decisões acertadas, mas pelo menos estava concentrando com o que o mundo estava fazendo, né? Pelo menos era isso. E o último ministro, Nelson Tais, parece que ia ponderar o interesse econômico com o interesse da saúde, mas parece que se viu um pouco pressionado, talvez, pelos próprios colegas, alguma pressão interna, porque ele é um profissional respeitado na área, ele tem uma carreira, ele tem um nome a zelar, e talvez pelas pressões que ele estava recebendo do próprio presidente ou de outros componentes do executivo, ele preferiu abdicar dessa função. A mudança de ministro agora muda alguma coisa no direito público? Ou seja, entra um outro ministro, ele pode, ou esse outro ministro, evocar para ele a decisão de um medicamento poder ser utilizado em amplo espectro, mesmo a nível de ministro, isso também não tem condições? Não, isso aí teria que ser, isso aí é uma questão atribuída à Anvisa, né? A Anvisa que faz a liberação de medicamento, e o ministro da Saúde ele pode indicar, ele pode entrar em contato com o corpo técnico da Anvisa, pedir estudos, orientar, mas a decisão final é da Anvisa. E aí, já aliando com essa nova MP publicada recentemente pelo governo federal, doutor, que eu conversamos até sobre ela há uns dias, assim que ela saiu, eu logo lhe perguntei, porque o senhor é a minha fonte de confiança para poder falar a respeito desse assunto, eu não sou muito adequado a entender de direito, mas, assim, eu tenho costume de ler medidas provisórias e decretos, é uma coisa comum, força da profissão. Me pareceu um texto da medida provisória, um texto muito diferente da liturgia, que é os textos normalmente de decretos e medidas provisórias. Me pareceu um texto muito simplório, muito genérico. Eu até cheguei a comentar com você que eu achei, adjetivando mesmo, eu falei, me pareceu um texto tosco, doutor. Qual foi a tua impressão dessa MP e se ela tem, de fato, ela é constitucional ou não? Isso está gerando muita polêmica no meio jurídico, muitas pessoas estão achando que é inconstitucional, mas assim, da verdade, eu entendo da seguinte forma, nós estamos vivendo uma situação de emergência, de exceção, né, que como nunca vivido, pelo menos no último século, né, nos últimos 100 anos a gente não viu nada parecido, e as pessoas podem ficar despreocupadas. Por quê? A Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 6º, né, ela atribui
ao Estado a responsabilidade objetiva, sendo que no caso de dolo ou culpa, o agente público pode ser responsabilizado. O que essa MP fez? Essa MP, por óbvio, não pode desrespeitar a Constituição. E vem daí a grande crítica dos doutrinadores, no sentido de que, no momento que ela afasta a culpa ou mitiga a responsabilidade por culpa, ela estaria indo de encontro ao texto constitucional, né? Assim, eu não entendo que seja assim, porque a Constituição, ela, em que pese ela ser classificada como analítica, o que é uma Constituição analítica? É uma Constituição que visa tratar de muitos assuntos, não é como a Constituição norte-americana, que tem pouquíssimos artigos e delega aos estados a normatividade dos demais detalhes. A nossa Constituição ela é bem extensa e ela prevê vários assuntos até desnecessários. Mas, em que pese ela ser analítica, ela demanda regulamentação, ela não exaure toda a previsão normativa. Então, nós precisamos de lei, de MP, de leis complementares, de decretos, para poder tratar de determinados detalhes, né? A medida provisória, ela tem força, assim, é uma expressão um pouco técnica, mas dizem que ela tem força de lei, né? Ela tem força de lei ordinária. Não é bem assim, é uma coisa mais profunda de direito constitucional, que a gente não vai adentrar aqui, mas, enfim, quando essa MP ela modifica e tira a responsabilidade em caso de culpa leve ou moderada, que é o caso, continua a responsabilidade por dolo, as atitudes dolosas e a culpa grave continuam sendo punidas normalmente, só que a culpa leve ou moderada, ela sai um pouco da responsabilidade. E por que disso? Agora vamos para a prática. Muitos gestores públicos, e não só de cargos políticos, eu digo assim, servidores públicos de carreira, que têm que tomar decisões no calor das emoções, num caso de emergência, em casos de pandemia como esse, calamidade pública advindo da natureza, como enchentes, desabamentos, enfim. Os gestores públicos, os servidores públicos, eles ficam muito pressionados no seu dia a dia de tomar decisões, ficam muito inseguros de tomar decisões que são boas, que eles estão imbuídos de boa fé, eles pretendem ajudar a população, mas como o nosso campo normativo é enorme, é plural, eles ficam com medo de ter uma regrinha não sei onde que torne aquilo ilegal e que eles possam responder. Então, isso acaba engessando a administração pública e dificultando a adoção de políticas públicas que são necessárias para a população, entendeu? Que são necessárias, nesse caso de hoje, né, que nós estamos vivendo, para salvar vidas. Então, essa medida provisória me parece vir no sentido de dar uma tranquilidade maior a esses gestores que precisam, no calor da emoção, na pressão dos fatos, tomar decisões com vistas ao bem público, ao interesse público, para poder isentá-los no caso de culpa leve ou culpa moderada. Às vezes a pessoa não conhece, porque, assim, vamos supor que o chefe da vigilância sanitária tem uma formação, é um biólogo, é um médico, ele não tem conhecimento jurídico. Se ele tiver um trabalho de campo, ele não vai ter como consultar um procurador do Estado, um procurador do município, para saber se existe alguma norma que proíbe aquilo, etc. e tal. Então, ele acaba tomando essa decisão, só que aí é óbvio, existe o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, toda questão pode ser levada ao Judiciário. E aí vai caber ao Judiciário verificar a existência de dolo, a existência de culpa grave e também, no caso, julgar a constitucionalidade dessa MP. Mas, no meu sentir, não me parece assim, que as pessoas estão tão acostumadas com a corrupção no Brasil que toda e qualquer medida as pessoas sempre olham para um lado meio um viés de que está tentando favorecer, para tentar passar a perna, ter vantagem, etc. e tal. As responsabilidades continuam quase que intocadas, só esse caso de culpa leve ou culpa moderada, para evitar a responsabilização desnecessária e o entrave administrativo, num tempo em que nós precisamos de velocidade nas medidas públicas, para poder salvar vidas, aí, nesse caso, evita-se a responsabilização e dá-se um pouco mais de liberdade para o agente público trabalhar.
Mas, assim, eu não vejo uma inconstitucionalidade muito grande, não. A não ser num campo formal, na verdade, num campo material. Por quê? A União ela não tem competência para legislar sobre regime administrativo de servidores públicos estaduais e municipais. Então, em que pese a União tenha competência para falar sobre direito civil, a Constituição Federal diz isso, cada ente público tem competência para falar sobre regime administrativo de seus servidores. Então, não pode uma MP, vinda do presidente, isentar de responsabilidade administrativa um servidor público municipal, por exemplo, porque isso não está na competência. Fora esse pequeno detalhe, eu acho que não tem qualquer problema com isso. É interessante, porque o corpo do texto da lei, o senhor também achou, tem a mesma impressão que eu tive, parece um pouco fora da liturgia natural, né? Sim, sem querer fazer juízo de valor, de questão política, a gente vive momentos sombrios para o meio jurídico e, sobretudo, uma falta de tecnicidade dos profissionais do executivo nesse momento, né? Nós, infelizmente, ao contrário do que foi prometido, nós não estamos tendo pessoas tão técnicas assim onde deveríamos ter. Então, como a AGU, né, que presta a assessoria jurídica à Presidência da República, existe o Gabinete de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, mas em casos mais relevantes, a AGU atua. A AGU teve uma mudança agora no seu comando, né? O André Mendonça ele saiu da AGU e foi para o Ministério da Justiça. E então a gente, nessa pressa, nesse afã de se resolver as coisas, realmente peca-se nesse lado técnico. Mas eu quero crer, que eu sempre sou assim, eu adoto sempre a boa-fé, né? Eu espero que seja justamente nesse sentido, de deixar um pouco mais leve os ombros do gestor público na ponta, naquele rapaz, na pessoa, naquele servidor que resolve o problema ali na ponta, que encara o dia a dia do problema, para ele poder ficar um pouco mais leve para trabalhar nesse momento tão sensível, né? Bem, a gente vai falar, já que o senhor deu o gancho da AGU, a gente vai falar da AGU e da recente celeuma aí com relação à saída do ex-ministro Moro e a fatídica reunião que parece que está sendo a pauta de momento. Mas eu preciso atender uma pergunta que está vindo de seguidor, inclusive, a Soraya Gêmea pergunta: os contratos de trabalho poderão ser alterados em quaisquer termos em benefício da não demissão? Não. O que acontece? O direito do trabalho, ele tem previsão constitucional, tem uma provisão infraconstitucional, que é a CLT e as demais legislações trabalhistas, e tudo isso tem que ser observado. Principalmente, sobretudo, a questão da Constituição. Então, lá no artigo 7º, nós temos direitos constitucionais dos trabalhadores que são intocáveis. Existiu um debate com relação à redução salarial, né? Porque a ANP prevê ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução salarial, porque o artigo 7º fala da intangibilidade, da não redução do salário, salvo previsão em acordo ou convenção coletiva. Só que isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Em sede liminar, o relator tinha dado razão às alegações, ou seja, somente com uma posterior validação do sindicato poderia estar valendo a suspensão ou a redução, mas em colegiado isso foi derrubado e a MP está valendo na sua integralidade, ou seja, há a possibilidade da redução de salário com a redução de jornada ou a não prestação de serviços, e também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, que existem dois institutos no direito do trabalho. Um deles é a redução, a interrupção do contrato de trabalho, e outro é a suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não trabalha e não recebe. Essa é a suspensão. Na interrupção do contrato de trabalho, o trabalhador não trabalha, mas recebe. Recebe do empregador.
Nesse caso, seria uma suspensão. Não trabalha e não recebe. E aí, nesse caso, quem arcaria com o ônus seria o governo federal, a União, através de um auxílio, uma bolsa emergencial, que não se confunde com aquele auxílio emergencial de R$ 600. É outra coisa. Então, nesse caso, ele mesmo o trabalhador sem tá trabalhando e tendo a suspensão, no caso, o governo entra com o auxílio, que é a tal da MP que foi feita para poder cobrir agora, né? É um auxílio cujo valor tem base no seguro-desemprego, né? Pode ser de 70%, 50%, 100%, enfim, variando de acordo com cada caso, o seguro-desemprego que aquele trabalhador especificamente teria direito. Então, é com base nesse valor que esse auxílio é pago. E essa medida para poder receber essa ajuda do governo depende do empregador ou é literalmente o empregado corre atrás de tudo? Não. O empregador tem que comunicar a suspensão, a adoção, o acordo individual que vai fazer com o seu empregado. Ele comunica e aí o empregado se habilita a receber esse auxílio, tal qual o seguro-desemprego. Bem, acho que eu consigo responder bem a Soraya. Vou voltar para o assunto da AGU, que a gente ia falar sobre a fatídica reunião. Eu ouvi uma entrevista de um ex-juiz aposentado, ex-juiz no caso, um juiz aposentado, dizendo que a medida da AGU contra o ex-ministro Moro, na verdade, foi apenas para poder prestar contas em função da atitude do ex-ministro, porque efetivamente a AGU não teria como criminalizar nenhuma das atitudes do ex-ministro, porque isso caberia à primeira instância. É isso mesmo, doutor? No caso, a AGU só está, na verdade, prestando serviço para o presidente da República com relação aos ditos naquela saída fatídica do ex-ministro? É isso mesmo? Exatamente. O ministro, ele fez acusações graves, né, que envolvem uma série de crimes, obstrução à justiça, enfim, corrupção passiva, privilegiada, dentre outros, e isso vai ser apurado, tendo em vista que se trata do presidente, vai ser apurado em sede do STF. O Procurador-Geral da República, ele é o titular da ação penal, e ele pediu para que se abrisse um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Só que a faca sempre tem dois gumes, né? Quando você acusa uma pessoa de qualquer crime que seja, se aquilo for verdade, a pessoa vai responder pelo crime. Se aquilo for mentira, quem responde é você. Então, eu acho que a AGU, nesse caso, como uma ferramenta, um instrumento da presidência da República, agiu no sentido de dar um susto no Moro, para que ele tenha responsabilidade nas falas dele. No caso, se ele tiver uma verdade, não tenha dúvida, é óbvio que vai haver a responsabilidade do presidente. Mas se ele estiver mentindo, existe o crime de denunciação caluniosa, que é quando você provoca a instauração de um inquérito, de uma ação penal, ou de qualquer movimento penal contra uma pessoa, sabendo que aquilo ali é falso. Mas caso o ministro o ex-ministro seja implicado em alguma dessas causas, isso aí já sai do STF, já tem que ir para a primeira instância, é isso? Então, isso aí foi uma modificação recente que o STF tomou, relativamente recente, porque antigamente o ministro de Estado ele responde perante o STF. Mas como ele é um ex-ministro de Estado, o entendimento do STF ele mudou há pouco tempo. Antigamente, por mais que a pessoa deixasse o cargo, se já instaurado o processo no âmbito do STF, continuaria no STF. Agora não. Agora existem uma série de requisitos a cumprir. O ministro Barroso, num brilhante voto, definiu diversos requisitos que, se o agente público deixa o cargo com foro de prerrogativa de função, a responsabilidade realmente fica pela primeira instância. Vamos falar um pouco agora sobre o estado de emergência, doutor, decretado em alguns estados, exclusivamente no Rio de Janeiro, que se falou muito na grande mídia sobre que é um estado para permitir que compras sejam feitas sem licitação, que é uma certa liberdade para os governantes fazerem compras emergenciais, mas a medida de emergência, esse estado de emergência, é um libera geral, seja mesmo sendo
um custo muito, tendo que fazer essa medida em função da pandemia, que é um estado de emergência e tudo, está liberado assim? Ele pode comprar tudo a qualquer preço e tá bom, justifica pela pandemia e pelo estado de emergência, ou não é bem assim? Não, não é bem assim. A Lei 8.666, de 93, já permitia, no artigo 24, a questão da licitação dispensável. Existem 3 institutos. A inexigibilidade de licitação, quando é inexigível a licitação, não dá para fazer a licitação num caso específico. Quando é dispensada, ou seja, já é dispensada, a lei diz que nesse caso não se faz. E quando é dispensável, ou seja, fica ao arbítrio do gestor público fazer ou não aquela licitação. Nesse caso, enquadra-se na dispensável, ou seja, o gestor público ele pode fazer licitação, ele pode aderir a um processo mais simplificado de seleção, e ele pode não fazer nada, porque é o que a Lei 8.666 permite. Mas a gente tem que lembrar, porque a própria Lei 8.666, ela tem uma parte criminal, ela tem uma parte penal, de responsabilidade penal. Então, em caso de dispensa indevida, e isso aí quem vai apreciar sempre, no final, na conta, é o judiciário, no caso de dispensa indevida de licitação, quando não deveria ser dispensado e o gestor acaba dispensando por motivos que não são verdadeiros, ele vai ser responsabilizado. A pena pode ser de até 5 anos de prisão e ele vai ser responsabilizado. No direito administrativo, existe uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Existem certos atos que o administrador, o servidor público, ele não precisa justificar por que ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente, vou fazer porque a lei me permite, vou fazer porque eu quero. Bom, mas, se ele, no caso, der uma justificativa, mesmo que não precisando, se ele der uma justificativa, essa justificativa tem que ser verdadeira, sob pena de nulidade do ato. Então, quer dizer, se o governo do Estado compra respiradores com preços maiores do que o comum e diz porque, não, eu estou comprando com esse rapaz aqui porque ele é o único fornecedor que tem agora. Aí, com base nisso, ele está comprando e o preço é muito maior. Se depois fica comprovado que existiam outros fornecedores com preço menor, acarreta nulidade e ele vai responder criminalmente por isso. Então, assim, não é um oba-oba, uma liberação geral. É importante essa afirmação, né? Da imprensa, da essa má impressão. Eu acho até que a imprensa, a grande mídia, podia fazer como a gente, passar para explicar um pouco disso, do que é, porque fica uma impressão ainda, que é o que a gente lidar com o público diretamente, fica uma impressão que todo mundo está no libera geral, não pode, isso é margem para ele poder cometer irregularidade, não é verdade, meu doutor. Na verdade, existe o mundo prático e o mundo do direito, né? O mundo jurídico. Na prática, eu até concordo com essas pessoas, que no dinamismo da administração pública, do funcionamento da administração pública, a gente acaba partindo para um oba-oba mesmo. Mas eles estão contando com a impunidade, porque caso haja a comprovação de um ato doloso, ilícito, uma dispensa indevida, os administradores, os gestores vão responder. Porque aí cai naquela foge da exceção da MP, recém-publicada. Porque no caso de dolo ou culpa grave, vai ter responsabilidade sem problema. Eu quero falar sobre uma situação que aconteceu em Brasília já por 2 vezes, doutor, que foram manifestações que tinham cartazes, vozes e discursos um tanto antidemocráticos, né? E aí muita gente, até o próprio presidente da República falou que tem que se permitir seguir a lei com relação ao que tange a liberdade de expressão. Também existe parte da lei que diz que você não pode fazer apologia, né, a certos estados não tão de direitos, né, digamos assim. O que vale, afinal de contas? A pessoa pode se expressar livremente e pode pedir o fechamento do STF, deposição do presidente do Congresso, e aí não acontece nada. Enfim, até onde é o limite da liberdade de expressão e se aquelas manifestações realmente foram democráticas? Então, a gente, mais uma vez, acaba caindo na questão da ponderação de direitos constitucionais.
Por um lado, a gente tem a liberdade de expressão, que é um direito constitucional garantido, um direito fundamental. E, por outro lado, a gente tem um Estado Democrático de Direito, que é também um formato de previsão constitucional e que deve ser garantido. Muitas pessoas arranjam essa desculpa, né, da liberdade de expressão como salvo-conduto para tudo. E não é bem assim. A gente não pode falar o que quer, a gente não pode fazer manifestações do que quer. O próprio Código Penal, que data da década de 40, já previa, e isso no Estado novo, né, no Estado ditatorial de Vargas, já previa a responsabilidade das pessoas por manifestações ilegais. Você não pode fazer apologia a crime ou fato criminoso, você não pode ofender as pessoas, existem os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, a gente não pode se valer desse princípio constitucional para poder exacerbar os nossos direitos, as nossas opiniões e ir contra as instituições democráticas que existem no nosso Estado. Efetivamente, as pessoas poderiam ser presas numa manifestação dessa, doutor? A prisão, propriamente dito, não, porque, assim, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, pelo princípio da homogeneidade da prisão, não caberia prisão cautelar, né? Então, mas, assim, uma detenção para poder responder criminalmente, mesmo que seja lá na frente a imposição de uma pena restritiva de direito, isso aí é sem problemas. Eu vou aproveitar que a Soraya tinha feito a pergunta do trabalho e também queria, porque uma coisa que falam muito é que podem ocorrer muitos processos trabalhistas após a pandemia, enfim, porque houveram muitas demissões, enfim. E aí tem uma ajuda do governo, a princípio, disponível, que também não teria custo nenhum para o empregador, e ele opta por não usar a ajuda do governo federal e demite as pessoas. Esses processos judiciais futuros possíveis vão de fato prejudicar mais empregadores do que trabalhadores? Todo o processo trabalhista é um ônus bem complicado para o empregador, né, para a empresa. Até porque o direito do trabalho ele é dotado de alguns princípios protetivos que são mais favoráveis ao empregado, então o empregador fica em maus lençóis na justiça do trabalho. Tudo bem que essa dinâmica está modificando um pouco. Na prática, muitos juízes estão abandonando esse caráter protecionista, mas ainda, na teoria, são princípios vigentes. A demissão, sem justa causa, ela está dentro do poder diretivo do empregador. Ninguém é obrigado a deixar ninguém contratado, salvo as estabilidades provisórias previstas em lei. Então, todo e qualquer empregado que passe por uma dificuldade ou não está no campo de discricionariedade do empregador demitir as pessoas ou não. Só que existem verbas que devem ser quitadas, que devem ser pagas. Isso aí, naturalmente, independentemente de pandemia ou não. Muito se falou no meio jurídico, logo no início da pandemia, sobre a responsabilidade do Estado no pagamento das verbas rescisórias de pessoas que forem demitidas durante a pandemia. Alguns acham que o Estado responderia, outros acham que não, e essa é uma celeuma que só o Judiciário vai poder responder. Mas eu acho que no campo trabalhista em si, não tem nenhuma modificação que exacerbe a normalidade dos fatos. Vai dispensar, vai ter que pagar as verbas decisórias, se não puder pagar, vai desaguar no Poder Judiciário, pode se chamar a União para responder, e vamos ver o que o Judiciário vai se posicionar. Hoje, o doutor, acompanhando a realidade por conta da pandemia, hoje tem um entendimento de que o lockdown seria uma saída necessária, e em função dele, muitas medidas judiciais contra ele? Se caberia medida judicial contra o lockdown? Assim, o direito de ação é um direito público. Todo mundo pode entrar na justiça para pedir o que quiser. Se eu quiser entrar na justiça para pedir a lua, eu posso pedir. Agora, se eu vou ter sucesso dessa empreitada, é que é o problema.
O lockdown, como eu disse, o direito à livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa empresarial, é um direito previsto constitucionalmente. E que, nesse momento, parece ser conflitante com o direito constitucional à saúde pública. Aí a gente vai acabar caindo na mesma questão de ponderação de princípios, ponderação, conflito de interesses entre o interesse privado do empresário, que quer reabrir seu negócio, o interesse privado da pessoa que quer fazer a sua caminhada na ciclovia, e o interesse público da saúde, da incolumidade pública, que, a meu ver, parece preponderar. A preferência hoje é definitivamente pela saúde, né, doutor? Parece que, no geral, todos... Teve casos em Minas Gerais que algumas academias, inclusive, conseguiram na justiça o direito de funcionar. Obviamente, dias depois, a prefeitura de Belo Horizonte, que no caso foi Belo Horizonte, conseguiu entrar no processo, recorrer e vencer. Mas eu acho, já me passa muita estranheza a primeira decisão ter sido de reabrir, ou seja, nem todos os casos os juízes estão usando a pauta da saúde como uma prioridade, né, doutor? Sim, é porque assim, a interpretação da lei é uma coisa muito pessoal. A gente pode definir a academia como serviço essencial até com base na própria saúde. A pessoa pode alegar que, se ela não fizer exercícios físicos, ela corre o risco, ela tem pressão alta, há recomendação médica de que ela faça exercícios e que a casa dela é pequena, ela não pode fazer exercício em casa e precisaria vitalmente da academia. Aí, sobre esse aspecto, a gente teria saúde de um lado e saúde de outro. E aí o juiz pode ponderar para o caso concreto, em vez da abstração genérica da incolumidade pública como um bem jurídico não tangível, né? Então, assim, a gente pode... O direito é tão rico, é tão plural, que você pode pegar o mesmo valor e defender interesses conflitantes. Vou voltar, aqui já está terminando a live, mas eu preciso voltar no assunto para falar, em função desse, eu não vou dizer crise política, que eu acho que não é isso, mas da discordância política, talvez esse seja o termo mais apropriado por momento. As discordâncias estão bem exacerbadas, por sinal. Existe uma teoria de que o então presidente da República, que já isso é um fato, já se desfez do seu discurso de que não compartilharia cargos com partidos políticos, e ele já jogou essa teoria por terra a partir do momento que já negociou com o Centrão, e no caso Partido Progressista, ou Progressistas, que já ganhou um cargo lá num órgão público. Ele já jogou a teoria do discurso que ele tinha por terra. Claro que é a ideia do presidencialismo de coalizão, que infelizmente não é nenhuma novidade, isso já existe no país há bastante tempo, e a teoria de que talvez o presidente esteja fazendo isso também para evitar um possível processo de impeachment. A gente sabe que o processo de impeachment não tem nada de jurídico, né, doutor? É um processo efetivamente político. Mas essa reunião que vem pipocando algumas informações dela, como uma possível interferência na escolha do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, algumas discordâncias sobre as investigações que ele queria ter acesso. É importante lembrar que a Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela não trabalha com a inteligência para o presidente da República, a presidência da República não é essa função da Polícia Federal, mas assim, a teoria de que talvez ele estivesse evitando um processo de impeachment. A questão é, de acordo com o que nós já sabemos, que são algumas informações bem poucas do que aconteceu nessa reunião, existe crime, e eu vou ser redundante, criminal, existe algum crime cometido pelo presidente da República que justifique um processo de impeachment? A gente sabe que o impeachment é um processo político, mas a título de criminalmente, existe algum erro, alguma falha que o presidente da República tenha cometido? Então, existe, em que pese ter o nome de crime, ele não tem natureza criminal. Mas o crime de responsabilidade, previsto no artigo 85 e na lei 1079, eles, em que pese serem
chamados de crime de responsabilidade, eles têm uma natureza administrativa, civil-administrativa. Então, assim, a gente sempre vai achar crimes de responsabilidade, talvez em qualquer um dos gestores públicos, dos chefes do executivo estadual, municipal, federal. E por que isso? Porque os conceitos do artigo 85 são muito vagos, são muito abertos, são muito amplos. Está lá, cometer ato contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes, o exercício de direitos políticos, segurança interna do país, são várias coisas muito assim, abrangentes, que, claro, elas sofrem algumas restrições na Lei 1079, mas que, mesmo assim, ao sabor do intérprete, pode ficar configurado ou não o crime de responsabilidade. Na minha opinião, o presidente tem tomado algumas atitudes, algumas posturas que são incompatíveis com o decoro do cargo e que poderia dar uma base jurídica tranquila para um processo de impeachment. O processo de impeachment, ele é iniciado por qualquer do povo. Qualquer do povo pode fazer um pedido de impeachment e fica a cargo do presidente da Câmara, no caso o Rodrigo Maia, pautar, ou seja, colocar na pauta ou não, iniciar o processo formalmente ou não de impeachment para o julgamento dos 2/3 da Câmara, etc. e tal, vai para o Senado, aquela história que a gente já conheceu com a Dilma. Mas, assim, é um processo jurídico-político, político-jurídico, ou seja, que precisa de uma base jurídica, mas o juízo de valor em que pede o julgamento seja presidido pelo presidente Supremo, o juízo de valor é eminentemente político. Mas base jurídica, eu acredito que tenha, mas como havia para Dilma, como havia para Lula, como havia para Fernando Henrique, porque é impossível você gerir um país amarrado a todas as minúcias da lei. Você sempre vai dar uma escorregada, e sempre os seus adversários políticos vão usar isso como uma possível munição para um pedido de impeachment. Doutor Eduardo Antunes, bem, acho que a gente conseguiu bem didaticamente explicar as condições, as situações de momento nessa pandemia. Impressionante. Primeiro, eu acho que é uma aspas minhas que eu preciso dizer, é muito ruim, em plena crise pandêmica, a gente está tendo uma crise política tão chata, né? Com substituição de ministro da Saúde pela segunda vez em menos de 30 dias. O presidente da República realmente não facilita, porque gosta de falar, e aí não tem muito tato pelo jeito de falar, e aí acaba dando diversas interpretações sobre o que ele fala, até pelo modo de falar, mas nitidamente é um presidente que tem uma condição de lidar com o povo muito natural, e aí a liturgia do cargo acaba conflitando com esse tipo de comportamento e que causa algumas falhas de comunicação. Mesmo assim, doutor, feitas as minhas aspas, agradeço a participação, eu sei que o senhor está recém-operado, então eu entendo que tem suas dificuldades de estar aí atendendo a gente, mas muito grato por ele ter atendido. O doutor Eduardo é meu conhecido, extremamente didático, é professor, não é à toa, consegue passar bem a informação para todas as pessoas, bem didático, explicitando muito bem, e a expertise do professor, né, que é uma classe que precisa ser valorizada e é pouca valorizada, infelizmente. Doutor, muito obrigado pela participação, as portas do Sorocaba News estão sempre abertas, e eu sei que sempre quando eu preciso tirar alguma dúvida, eu tenho você para me dar um suporte. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade, espero poder ter ajudado as pessoas aí a tirar um pouco de dúvidas, e fico aberto sempre à ajuda. Obrigado, doutor. Um abraço. Bom ter falado contigo e participar da live, tá? Muito obrigado. Tchau. Então, essa foi a nossa live de hoje. A gente conseguiu falar sobre muita coisa de momento político. Efetivamente, a gente não falou de política, mas a gente falou sobre a parte jurídica com relação à parte política. Foi a live de hoje e a gente, excepcionalmente, amanhã vai fazer uma live. A gente não costuma fazer live nos finais de semana, mas é que amanhã é dia do Gari. E aí, amanhã a gente vai fazer uma live muito legal com o Renato Sorriso, aquele gari que gosta de ficar sambando lá
durante os desfiles da escola de samba. Então, amanhã é dia do Gari, a nossa homenagem vai ser entrevistar o Renato Sorriso, saber um pouco da vida do Renato, como é que é essa celebridade dele pela Conlurb, por ser Gari. É muito interessante. Amanhã, excepcionalmente, essa live, mas a gente volta novamente na segunda-feira. Amanhã, excepcionalmente, Renato Sorriso na nossa live e eu conto com a sua audiência. Obrigado a todos que estiveram com a gente até esse momento, a todos que mandaram perguntas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!